Olá, bom dia. Você está no canal Aprendiz do Evangelho e hoje chegamos ao capítulo 18 do livro Roteiro de Francisco Cândido Xavier através do Espírito de Emmanuel. Mas antes de começarmos a leitura, eu peço a todos que se inscrevam em todos os canais que falam sobre a doutrina espírita, né? Todos os canais, vocês encontram vários, né? Eu sigo alguns de grupos espíritas aqui de Santos e de outros lugares do Brasil. Aqui em Santos, eu recomendo o Seara de José, recomendo o Grupo Espírito União Fraterna, recomendo o canal Nas Redes da Caridade, que tem um podcast todos os sábados de manhã. Tem também da Rádio Defran, lá de Franca, que também tem ótimos programas. Invariavelmente, se você entrar no YouTube, e você vai encontrar algum canal falando sobre a doutrina, fazendo palestra, ou Evangelho no Lar, ou leitura do Evangelho, ou dos livros de Allan Kardec. Então é isso. Como dizem, leia Kardec e divulgue a doutrina espírita. Mas hoje nós chegamos ao capítulo 18, como eu disse a vocês. Então eu vou subir aqui a tela do capítulo para vocês acompanharem comigo, né? Vamos lá. Vamos ver se assim melhora. Isso. Eu acho que fica ruim. Eu vou tirar colocar aqui do lado, e aí a gente acompanha o capítulo de hoje. Então, o capítulo de hoje, como eu disse, 18, Evangelho e Exclusivismo. Vamos lá. Quando todos os santuários religiosos divididos entre si, na esfera dogmática, isolam-se indebitavelmente, disputando privilégios e primazias, e até mesmo nos círculos da atividade cristã, o espírito de exclusivismo tem dominado grupos de escola desde os primeiros séculos de sua constituição. Em nome do Cristo, muitas vezes a tirania política e o despotismo intelectual organizaram guerras, atearam fogueiras, incentivaram a perseguição e entronizaram a morte. Pretendendo representar o mestre, que não possuía uma pedra onde repousar a cabeça dolorida, o imperador Focas estabelece o papado em 607, exalçando a vaidade romana. Supondo agir na condição de seus defensores, Godofredo de Bulhão e Tancredo de Siracusa organizam, em 1096, um exército de 500 mil homens e estimulam conflitos sangrentos, combatendo pela reivindicação de terras e relíquias que recordam a divina passagem de Jesus pela terra. Acreditando preservar-lhe os princípios salvadores, Gregório IX, em 1231, consolida o Tribunal da Inquisição, adensando a sombra e fortalecendo criminosos flagelados no campo da fé religiosa. Convictos de garantir-lhe a doutrina, os sacerdotes punem com o suplício e com a morte valorosos pioneiros do progresso planetário, quais sejam Giordano Bruno e João Hus. Semelhantes violências, todavia, não passam de manifestações do espírito belicoso que preside as inquietudes humanas. Cristo nunca endossou o dogmatismo e intransigência por normas de ação. Afirma não haver nascido para destruir a lei, mas para dar-lhe fiel cumprimento. Não hostiliza, senão, a perversidade deliberada. Não guerreia, não condena, não critica. Combate o mal, socorrendo-lhe as vítimas. Dá-se a todos. Ensina, com paciência e bondade, o caminho real da redenção. Começa o ministério da palavra conversando com os doutores do tempo e termina o apostolado palestrando com os ladrões. A ninguém desdenha e os transviados infelizes lhe merece mais calorosa atenção. Prepara o espírito dos pescadores para os grandes cometimentos do Evangelho, com admirável confiança e profunda bondade, sem exigir-lhes qualquer atestado de pureza racial. Auxilia mulheres desventuradas
com serenidade e desassombro, em contraposição com os preconceitos do tempo, trazendo-as de novo à dignidade feminina. Não busca títulos, e sim inclina-se atencioso para os corações. Nicodemos, o mestre de Israel, e Bartimeu, o cego desprezado, recebem dele a mesma expressão afetiva. A intolerância jamais compareceu ao lado de Jesus na propagação da Boa Nova. O isolacionismo orgulhoso na esfera cristã é simples criação humana, fadado naturalmente a desaparecer, porque, na realidade, nenhuma doutrina, quanto o cristianismo trouxe até agora, ao mundo atormentado e dividido, os elos de amor e luz da verdadeira solidariedade. Eu vou fazer breves comentários. Aqui ele fala, né, de Godofredo de Bulhão e Tancredo de Siracusa, que organizaram em 1096 um exército de 500 mil homens e estimulam conflitos sangrentos, né? A gente sabe que nunca se matou tanto em nome de Deus como nessa época. Depois fala da caça às bruxas, né? Em 1231, o termo era caça às bruxas, porque era assim que eles viam os homens e mulheres da época que falavam, que eram médiums, né, e falavam com os espíritos. Então, todas essas pessoas, todos esses papas ou reis, ou qualquer cargo que tivessem na época, utilizando-se de uma pequena frase de Cristo, deturparam completamente o significado da frase. Quem não lembra da frase que Cristo usou, eu não vim trazer a paz, mas a espada? Muitos levaram essa palavra, essa frase, perdão, ao pé da letra e transformaram o que era para ser uma religião, digamos assim. Aliás, Cristo não veio fundar uma religião, né? A religião cristã foi fundada bem muitos anos depois. Ele veio trazer só conhecimento, um conhecimento que para a época era trazido através de parábolas. Ele veio trazer só duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas os homens, pegando pequenos trechos das parábolas do Cristo, deturparam completamente o sentido das frases. E como eu disse, nunca se matou tanto em nome de Deus como, por exemplo, na Idade Média, nas guerras santas. Como diz aqui o texto, reivindicando terras e relíquias que recordam a divina passagem de Jesus pela terra. Jesus nunca pediu para a gente fazer isso. E aí, para auxiliar esse nosso raciocínio, eu trago a vocês do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Não vim trazer a paz, mas a espada ou a divisão, como está aqui no texto. Deixa eu remover. Eu acho que não, tudo bem, acho que dá para ler. Quando Jesus declara: não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. É o que nós trouxemos agora há pouco no texto do roteiro, do livro Roteiro, onde se fez guerras santas em nome de Cristo. Continuando. Os irmãos separados pelas suas respectivas crenças desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença.
Vim lançar fogo à terra para expungui-la dos erros e dos preconceitos. Do mesmo modo que se põe fogo a um campo para para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. E hoje nós já entendemos esse conceito do Cristo. Ele nunca veio pregando guerra, como alguns irmãos ainda defendem. Ele nunca veio para separar os irmãos, mas precisava, como ele mesmo coloca, botar fogo à terra para que a gente separasse o joio do trigo, para que desse fogo que prepara a terra nascesse um novo sentimento. Como diz aqui, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. Continuando. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, por ter uma luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. E aí veio, numa época em que os homens realmente eram mais esclarecidos, onde a ciência estava aflorando, na época de Kardec, 1800, no século XIX, onde nós saímos de uma época de trevas. A Idade Média é conhecida como a época das trevas. Depois nós tivemos uma época do Renascimento, né, a época renascentista. E depois, na época de Kardec, já estavam na época das grandes descobertas científicas. Os homens tinham uma outra percepção de muitas coisas. Já se falava do magnetismo, já se estudava a eletricidade. Então, os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, por ter uma luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Nós ainda estamos nessa caminhada. Infelizmente, muitos de nós ainda estamos em lutas fratricidas com filhos do mesmo Deus. E nós temos que, dentro de nós, pedir e orar para que essas lutas cessem. Nós temos que ter pensamentos positivos, elevar os nossos pensamentos, e nosso pensamento, como nós sabemos, nosso pensamento é energia. Temos que levar os pensamentos para pensamentos mais positivos, para que a Terra, para que todos os homens, porque a Terra só será regenerada quando os homens, na sua maioria, forem regenerados, para que os homens, a humanidade, quando eu digo os homens, eu digo em termos de humanidade, se regenere. Quando houver mais bondade do que maldade, aí a Terra será regenerada. E essas pessoas que ainda não tiverem nesse sentimento de bondade, de caridade, de fraternidade universal, como diz o texto, serão separados o joio do trigo. Irão reencarnar para continuar as suas caminhadas, só que em planetas mais atrasados. Isso está bem explícito no Livro dos Espíritos. Imagine nós tendo talvez uma das últimas oportunidades, se não a última, de mudarmos a nossa forma de pensar, de sermos mais fraternos com os irmãos, ou na próxima encarnação, quem sabe, iremos para um planeta mais atrasado, iremos para um planeta que ainda estará na idade, talvez na Idade Média, talvez mais atrasado ainda, talvez na época da Idade da Pedra. Teremos que passar por tudo de novo. Quem sabe daqui a alguns anos, séculos, não sei, escreverão um livro, Os Exilados da Terra,
e estarão falando de nós? Porque existem os exilados de Capela, e em Capela se sucedeu isso. O planeta já estava numa vibração em que muitos deles já não poderiam mais ficar lá. Não porque não eram inteligentes, capazes, mas não tinham moral do Cristo dentro deles. E vieram para a Terra. Fundaram, como diz o livro Exilados de Capela, de Edgar Amon, fundaram várias das nossas nações, a nação hindu, a nação egípcia, a nação chinesa. Então, que pensemos nisso, que a gente tanto quer que a gente chegue num planeta de regeneração, saímos do planeta de expiações e provas, isso só depende de nós. Vamos continuar o texto. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolução e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos, então, se porão sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Quando Jesus declara isso agora no item 16, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Isso já é o comentário, né? Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. E quando ele fala da mesma família, não pensemos pai, mãe, irmãos encarnados. Isso pode até acontecer, mas ele quer dizer a grande família de Deus, porque somos todos filhos de um mesmo pai. Então, quando, por causa de crenças diferentes, desembanhamos espadas um contra o outro. Ainda hoje fazemos isso, infelizmente. Temos, infelizmente, a guerra de Israel contra a Palestina, uma situação deprimente, onde irmãos nossos estão passando por uma fome terrível. Nós temos que realmente mudar o nosso pensamento quando pensarmos nesse conflito, como, por exemplo, o conflito também da Rússia com a Ucrânia, não pensemos de forma negativa, não alimentemos esse ódio, falando mal de um lado ou do outro. Não, nós temos que pensar de forma a elevar os nossos pensamentos e orar para que esse conflito termine logo, para que esses irmãos se entendam, para que caia sobre eles a máxima de Cristo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E não pensar, e não atear, como dizem, atear mais álcool nessa fogueira. Continua o texto. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá a paz ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. No item 16, ele repete o começo para que nós tenhamos mais entendimento disso. E aí ele continua: então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, por ter uma luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus, cansados afinal de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Onde estão os nossos verdadeiros interesses com relação a este mundo
e ao outro. Que outro? A nossa verdadeira casa, o mundo espiritual. Aí ele já coloca que é aqui que nós temos que treinar, aprender lições para que entendamos os nossos verdadeiros interesses, para quando nós desencarnarmos e retornarmos à nossa pátria espiritual, nós retornemos já cientes dos nossos verdadeiros interesses. Uma lição aprendida não será repetida, e é assim que nós evoluímos. Nós não retrocedemos, nós estagnamos. Mas, se nós acharmos, entendermos os nossos verdadeiros interesses, que é a fraternidade universal, o amar uns aos outros, nós retornaremos à nossa pátria espiritual muito mais evoluídos como espírito. E por último, não poderia terminar com essa frase que é o final do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 16 do capítulo que nós estamos lendo. Todos, então, se porão sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Tão simples e tão difícil nós fincarmos a nossa caminhada sob a bandeira da caridade. Um dia vamos conseguir? Com certeza. Quando? Só depende de nós. E Kardec já nos deixou isso. E fora da caridade não há salvação. Então, meus irmãos, que tenhamos caridade para o próximo. Que quando nós vermos uma situação que nos traga sensações ruins, mudemos a nossa vibração, o nosso pensamento. Nós não estamos livres de, em algum momento, vermos uma situação como conflito, como uma guerra, às vezes entre nós mesmos, não precisa nem ser. Não precisa nem ser esses conflitos belicosos que tem entre Israel e Palestina, ou entre Rússia e Ucrânia, e outros tantos na África, por exemplo, entre tribos, pessoas da mesma região, ou mesmo aqui no Brasil, esses nossos conflitos que nós temos de partido A com partido B, que nós mudemos a nossa vibração, que nós não nos deixemos levar por essas sensações belicosas, por esses sentimentos belicosos. Começa por cada um de nós. Começa por cada um de nós. Mudarmos a nossa vibração, mudando os nossos pensamentos. Porque é assim que o planeta será regenerado, a partir de cada um de nós. Um abraço a todos, um ótimo domingo e até o próximo domingo, onde estaremos com o capítulo 19 do livro Roteiro, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Fiquem com Deus e até a próxima.